Olá pessoal, quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje nós vamos estar corrigindo aqui as atividades correspondentes aos módulos 25, 26 e 27 de Geografia, tá? Correspondentes ao capítulo 6, as cidades e a transformação da paisagem. Bom pessoal, vamos começar então. O exercício 1, ele vai nos pedir o seguinte: siga as orientações do professor para produzir um texto sobre o documentário Entre Rios, dirigido por Caio Silva Ferraz. Bom, pessoal, eu enviei para vocês junto com o vídeo da aula, explicativo da aula, tinha o vídeo deste documentário, tá? Chamado Entre Rios, que vai estar falando aí acerca da paisagem da cidade de São Paulo, né? Em função dos cursos de água, dos rios e tudo mais, tá? Então, ele vai pedir o seguinte, ó, para isso, responda algumas perguntas seguintes. Então, dentro dessa produção que vocês teriam que fazer esse pequeno texto, era para vocês estarem respondendo, ó, como que era a paisagem de São Paulo antes do projeto de canalização dos rios, tá? O que motivou a decisão de canalizar e cobrir os rios de São Paulo, tá? Quais consequências essas alterações trouxeram para a cidade? Qual é a importância dos rios, né, para a cidade de São Paulo? E se existem rios aqui na nossa cidade, qual é, né, a importância destes rios e se eles foram canalizados ou ainda percorrem o seu curso natural? Então, assim, as perguntas, até a quarta pergunta aqui, tratava-se do documentário chamado Entre Rios. A última pergunta era mais uma pesquisinha aí acerca da nossa cidade, aqui de Batatais, né? Talvez tenha sido um pouco chato encontrar as informações, assim, porque são bem específicas, né? A respeito daqui da nossa cidade. E pode ser que tenha encontrado dificuldade, tá? Para identificar algumas destas informações. Tá bom, pessoal? Sobre as outras perguntas, vamos lá então a respeito do documentário. Então, o que seria importante, né, ressaltar aqui nesta questão, tá? Que o espaço geográfico de São Paulo ele estava organizado em função dos seus rios, né? Que o escoamento da produção, né, e a chegada dos produtos à cidade, né, eles ocorriam por meio dos rios, tá? Que a cidade ela cresceu inicialmente no entorno desses rios, ok? Mas, né, com o desenvolvimento da cidade e alteração aí dos meios de transporte, surgiu a necessidade de uma nova configuração urbana, tá? Então, segundo interesses políticos e econômicos, também houve a necessidade de exploração imobiliária, né, dos espaços centrais. Olha que interessante, isso aqui a gente viu lá na explicação do nosso conteúdo, né? Até que tinha aquele exemplo do centro, do subúrbio e da periferia. Isso remete àquele exemplo que nós fizemos, né? Então vamos seguir aqui, né? O processo então de canalização, de cobertura dos rios, ele gerou, né, várias consequências, como, né, por exemplo, a segregação do espaço social, né, onde nós tínhamos áreas que eram mais valorizadas e outras menos valorizadas. A poluição, né, dos recursos hídricos, se eu estou falando de recursos hídricos, eu estou falando de água, e também as enchentes nas áreas, né, que antes absorviam a água das chuvas e agora passaram, né, a não fazer mais isso por causa da pavimentação do asfalto e do concreto. Por que ocorre isso, pessoal? A gente chama de impermeabilização do solo. O que seria isso? Quando chove e você tem aí um solo de terra, tá? O que é comum que aconteça? Que essa terra ela absorva, né, esta quantidade de água ou parte dessa quantidade de água, né, que a chuva trouxe, tá? E aí nós na superfície nós temos uma quantidade menor de água que fica acumulada. Só que o que acontece, pessoal? Se você coloca asfalto, se você coloca, né, aqui a gente vai estar falando pavimentação, mas aí mais de forma informal, vamos pensar no asfalto. E também
em todas as construções de concreto, tudo aquilo que você coloca no solo, que ele faz uma cobertura, você não permite que essa água ela seja absorvida. Então você tem um volume de água muito grande nessa superfície. E esse volume de água ele vai escoar, né, para um curso d'água mais próximo, um córrego, um rio, alguma coisa do tipo, ou até mesmo para os bueiros, né? Inicialmente elas caem nos bueiros. E também devido à poluição, esses bueiros eles acabam esgotando aí a sua capacidade, transbordando. E aí nós temos quando ocorre também, né, quando os rios, esses córregos, eles transbordam, nós acabamos que nós temos as enchentes, né, que são aqueles níveis de água extremamente altos, que eles ficam e causam bastante estrago por onde passam, né. Aqui na nossa cidade é possível que é possível visualizar o que acontece, né, nesse sentido, ali na Avenida 14 de Março, onde nós temos um curso de água muito grande, que ele é voltado ali para aquele córrego central, e muitas vezes, por mais obras que sejam feitas, o problema ele não é resolvido, né? Porque sempre está transbordando. Agora eles estão fazendo ali uma obra até que grande, tá? De grande duração também, uma obra que já tem tempo que está em desenvolvimento. E vamos ver se nós temos a correção deste problema para que aquele ponto ali pare de ocorrer enchentes, né? Principalmente alagando ali uma área central e uma área de fluxo de pessoas, porque para você acessar o centro da cidade ou você sair do centro sentido bairros, nós temos que cortar aquela região e quando alaga ali fica realmente uma situação difícil, tá bom, pessoal? Esta parte aqui do nosso município era para ser feita uma pesquisa, né, de fato, né, os rios aqui da nossa cidade, qual que é a importância, né, desses rios, tá? E se eles foram canalizados, né, se houve uma ação do homem em função aí destes cursos de água ou deste curso de água, ou se eles estão percorrendo ainda o seu sentido natural, o seu curso natural, tá? Era essa pesquisinha aí que ele pedia no final. E as questões anteriores referentes aí ao documentário Entre Rios, é possível que a gente faça a correção mediante aqui o que nós estamos discutindo. Essa parte de baixo aqui pode ser que exista, né, divergências entre uma pesquisa e outra, tá? Mas o importante, às vezes também não deu para conseguir todas as informações, mas o importante é conseguir pelo menos parte disso, né? Se existem rios ou não na nossa cidade, né? E a importância desses rios, eles acabam que sendo muito semelhantes em outras cidades, então acaba que sendo vamos dizer assim, motivos importantes, né, dos rios em Batatais provavelmente sejam a importância também de rios em outras cidades, né? Então vamos dizer assim, que são fatos de importância que eles acabam tendo relevância em qualquer lugar que você tenha um rio, tá? Que ele esteja passando. Se esses rios eles foram canalizados ou ainda percorrem o seu curso natural, eu acredito que tenha sido a questão um pouco mais chatinha de se encontrar, tá? Mas quem encontrou, por gentileza, na hora que for anexar as fotos, tragam pra gente, coloquem lá nos comentários, quando for anexar as fotos, coloquem um comentário ou uma foto da pesquisa que foi realizada, tá bom? Vamos aí para a nossa próxima questão aí de número 2, né? Ele vai trazer aí uma questão de observação, de interpretação aqui das figuras, né? Então vamos lá. Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina, né? E possui cerca de 421 mil habitantes. Observe as paisagens a seguir e descreva o que mudou em Florianópolis. Você sabe por que essa cidade mudou tanto em pouco tempo? Aliás, você sabe por que essa cidade mudou tanto em pouco tempo? Mais de 100 anos, né? Então vamos lá. Vamos analisar as fotos, né? Nós temos aqui a ilha de Santa Catarina, aqui Florianópolis, no século XIX, né? Aqui embaixo nós temos Florianópolis já no século XXI,
tá? E aí nós temos aí uma resposta, que ele traz uma resposta pessoal. Porém, é possível que nós façamos, então, a nossa correção, tá? E que vocês tenham destacado os seguintes elementos. Só que na primeira imagem, né? Então, a cidade, ela aparece como uma pequena vila, né? Aqui, com destaque aí para as belezas naturais, né, que nós temos, como o mar, né, e a vegetação. Nós praticamente não temos ação antrópica aqui, pouca coisa aqui do lado, uma cerca aqui. E que já, né, na segunda imagem, o espaço está quase completamente aqui ocupado, né, por edifícios, né? Aqui nós temos muitos edifícios, tá? E aí esses edifícios, eles constituem uma cidade altamente urbanizada. Nós temos um grande índice de urbanização aqui, tanto é que é muito difícil a gente conseguir observar elementos de vegetação, né? Tratando-se aí de uma grande capital de Santa Catarina, Florianópolis, tá? E nós temos, é possível ver aqui muita ação antrópica, muita ação do homem, né? O que é possível também observarmos que os morros, né, que na primeira imagem eles pareciam aqui isolados, né, e tinham aqui os seus aspectos naturais preservados, nessa paisagem atual, o que acontece? Eles aparecem totalmente, né, ocupados aqui ao fundo, né, e praticamente irreconhecíveis. Ó, deem uma olhada aqui ao fundo, né? E aqui nós temos também esses morros. Se a gente prestar atenção, é praticamente, se não houvessem poucas áreas verdes aqui, a gente nem conseguiria observar aqui também, ó, pouquíssimas áreas verdes aqui, né? E praticamente esses morros eles ficaram quase imperceptíveis nesta segunda foto, na foto aqui do século XXI, essa foto contemporânea, tá bom? Vamos então para a nossa próxima página. Vamos virar aí, né, a nossa página. Olha aqui. Vamos lá então. Questão 3, ele vai nos trazer aquele esqueminha que eu mostrei. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Ele vai nos trazer aquele esqueminha, né, que eu mostrei para vocês na nossa explicação teórica, pessoal. Nós temos aqui o centro, né, ele vai pedir para a gente observar a imagem e classificar os termos, né, isso aí a gente consegue encontrar naquela parte da explicação que nós temos aqui o centro, o subúrbio e a periferia, né. Então, centro, o que seria? É um local, né, próximo aos centros comerciais, industriais e de serviços de uma cidade, tá? Lembrando que ele é altamente valorizado, tá bom, pessoal? O subúrbio, né? Ela é uma região que, embora ela seja mais afastada, né, do centro da cidade, ela também apresenta infraestrutura, né? E ela tem uma certa autonomia. Ela tem comércio, ela tem serviços, tá? Ela não é totalmente dependente do centro da cidade. Você consegue trabalhar, você consegue comprar e você consegue viver aí no subúrbio sem necessariamente estar tendo que ir, né? Dependendo inteiramente aí do centro da cidade, tá bom? E por último nós temos a periferia ali, né? Que é uma região de ocupação irregular, né? Inclusive, nesses lugares a gente tem uma ocupação desordenada, né? É só a gente lembrar dos morros, tá? E aí, né, o que existe, principalmente nas periferias, que é de importante relevância, né? Falta para essas pessoas infraestrutura urbana. Por exemplo, ruas, saneamento básico, muitas vezes redes elétricas elas são sobrecarregadas ou com muitas ligações aí feitas, conhecidas como gato, que as próprias pessoas elas fazem essas ligações. Então, acaba faltando para eles estes serviços, essa infraestrutura básica, tá, pessoal? Para essa área periférica, tá? Lembrando que ela está ao redor, né? Por isso que nós temos aí o nome periferia, é uma área que fica no perímetro, em volta, né? As pessoas elas começaram a ocupar de forma irregular este espaço, sem também algum tipo de planejamento urbano, né, e tudo mais, e falta ação do poder público para levar para essas pessoas essa infraestrutura necessária. Tá bom, pessoal? Vamos aqui agora para
a questão 4, né, ele vai pedir aqui, ó, a paisagem retratada, né, ela pode ser classificada. Então, ele vai pedir aqui para vocês identificarem se ela pode ser classificada como centro, como periferia ou como subúrbio. E aí ele pediu para justificar a resposta, né? Então, qual que seria aí a resposta correta, tá? Então, essa paisagem, ela é de periferia, tá? Porque ela retrata uma ocupação irregular. Quando a gente fala de ocupação irregular, a gente vai pensar nessas casas que são sobrepostas, aí uma em cima da outra, sem infraestrutura urbana, né? Que a gente praticamente não vê ruas, praças, nesse caso saneamento básico, tá? E esta foto, ela é uma foto que trata de uma favela de palafitas, tá? Na periferia de Manaus, aí no Amazonas, ok? Então, a gente não... Se vocês olharem bem aqui, ó, palafitas, essas casinhas, elas têm umas estruturas que elas são construídas sobre a água, tá vendo? Que aqui não vai mostrar. Mas provavelmente aqui deve ter um curso da água, né? Aqui dá até para ver os pezinhos da palafita, né? Das palafitas aqui, tem outro também. E aqui, o que nós temos? Nós temos uma residência praticamente sobrepondo a outra, uma em cima da outra. Isso aqui é muito perigoso, tá, pessoal? É tudo muito próximo, então se acontece um problema aqui embaixo, o que está em cima vai desabar. É uma coisa, assim, muito perigosa, né? E a gente vê aqui a ausência de infraestrutura urbana. Eu não vejo ruas aqui, né? Eu não vejo praticamente saneamento básico, aqui deve ser bem precário, né? Então, é uma foto que retrata uma região de periferia, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Nós vamos chegar aí agora ao nosso para conferir, ok? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Vamos lá então, para conferir. Preencha as lacunas do texto abaixo com as palavras urbana, organismo vivo, paisagem e paisagens no plural e mutação. Vamos lá então. Os geógrafos costumam dizer que a cidade é lá no começo da explicação, organismo vivo, tá? Esta é uma forma de mostrar que a paisagem urbana está em constante mutação, tá? Quando eu falo de mutação, para a gente lembrar, eu falo em transformação, eu falo de mudar de forma, tá bom? Por se tratar, então, de um espaço em que a presença humana é intensa, o impacto de desenvolvimento social é quase imediato nas paisagens das cidades. Ok, pessoal? Uma atividade aí de completar, né? Até que tranquila. Vamos ver a nossa questão 2. Relacione as lacunas. Então, é para a gente colocar de acordo aqui com o conceito, onde ele está, né? Onde ligar o conceito com a palavra. Vamos ver aqui, então. Periferia. Vamos ver a primeira. É uma área mais afastada do centro da cidade, mas que possui infraestrutura. Ó, se ele falou que já possui infraestrutura e certa autonomia, ele não está falando de periferia. Se ele está falando que é afastado do centro, então não é centro e também não é periferia. Qual é a parte da cidade que fica próximo do centro, que você consegue, né, que tem certa autonomia, tá? Mas que ele não está tão afastado quanto a periferia, é o subúrbio, né? Então aqui, ó, áreas mais afastadas do centro da cidade, mas que possuem infraestrutura e certa autonomia urbana, comércio e serviços. Aqui, então, letra B. Vamos ver aqui, área próxima aos centros comerciais, industriais e de serviços de uma cidade. Espaço altamente valorizado e, por isso, habitado pela população com mais recursos financeiros. Essa aqui está muito fácil. Se eu já joguei subúrbio aqui, aqui a gente fica com centro. Então, ficou letra B, letra C. E aqui nós vamos ter a letra A, periferia, que é a área geralmente de ocupação irregular também. Olha que falou isso, a gente já matava a questão, né? Em que falta ação do poder público para solucionar os problemas que originaram esta paisagem segregada.
E, inclusive, pessoal, é muito importante, como a gente já estudou em ciências sociais, a questão da segregação, a questão aqui né, da segregação, da desigualdade social, me fugiu a palavra aqui, é importante a gente saber, tá, que a gente tem uma grande diferença aqui, um grande abismo entre o centro da cidade e a periferia. São realidades completamente diferentes, tá? E quando ele fala em paisagem segregada, ele está falando de uma paisagem que ela é, vamos dizer assim, uma paisagem afastada, uma paisagem que é separada daquilo que compõe o centro e o restante da cidade. É uma paisagem, no caso, que ela está afastada. Tá bom, pessoal? Vamos aqui, então, à questão 3, né? Cite 3 características dos espaços urbanos. Aí vocês poderiam citar quais, né, vocês achavam que vocês achassem que fosse mais viável, né? Então aqui nós podemos citar aí a presença de edifícios, né? Nós temos muitas casas e nós temos também rede de iluminação, tá bom? Podem ser outras 3 características, não necessariamente precisam ser essas. Aqui eu estou dizendo 3 exemplos para vocês, tá bom? Vamos à questão 4 então, pessoal. Outra atividadezinha aqui para a gente completar. A espacinho é um fator de modificação das paisagens rurais por possibilitar a modernização da agricultura. Pessoal, o que nós temos, que a gente sempre fala, o avanço do quê? Tecnologia é um fator de modificação das paisagens rurais. Por quê? Porque a tecnologia ela possibilita a modernização da agricultura. Os avanços tecnológicos eles permitem a modernização, ok? Vamos à questão 5. O espacinho e a outro espacinho são os principais fatores de transformação das paisagens urbanas. Pessoal, quando ele fala ele está se referindo ao tempo, ok? Conforme o tempo passa, né, nós temos mais fatores que transformam as paisagens urbanas, né? Conforme vai avançando o tempo, nós temos mais e mais modificações. E o outro espacinho, então, ficou o tempo e a ação humana, né? Quando a gente fala aí ação antrópica, ação humana, né? Estes dois em conjunto, eles são os principais fatores de transformação das paisagens urbanas. Ok, pessoal? E aí a gente finaliza o nosso para conferir e também finalizamos o nosso capítulo 6. Lembrando que este capítulo tinha menos questões, então foi possível corrigir em apenas um vídeo. Não houve a necessidade de separar em parte 1 e parte 2, como já foi feito anteriormente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, me procurem, me mandem mensagem que eu ajudo vocês a responderem as questões ou corrigir, tá? Aquilo que já tenha feito. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Um forte abraço, pessoal, e até mais. Fiquem com Deus.